Olá a todos. Vamos dar início então à nossa segunda videoaula, né? Que é o assunto, né, dessa videoaula é sobre o citoesqueleto, né? Como o próprio nome diz, o citoesqueleto é o esqueleto da célula. E essa imagem, né, que eu mostro aqui, né, ela ilustra, né, essas diferentes cores ilustram o citoesqueleto de uma célula, né, quando a gente pode identificá-los por alguns determinados tipos de cores. Bom, então quem faz parte do citoesqueleto? Existem, né, filamentos que eu vou chamar de filamentos intermediários, né, que são esses filamentos corados aqui em verde, né, a gente vai ver que eles têm uma distribuição específica dentro da célula. Os filamentos de actina, que também, né, se eu puder corar esses filamentos, eu vou observar que eles têm uma distribuição também específica, né, principalmente o quê? Na parte, né, interna da célula, na periferia da mesma, que é o que nós chamamos de quê? De córtex celular. Então, lembra que eu falei na especialização de membranas que o córtex celular, ele tinha o quê? Uma trama, uma rede de filamentos do citoesqueleto, que são os filamentos de actina, que são os filamentos, né, de menor diâmetro, ou os filamentos mais finos. E, por fim, nós temos os microtúbulos. Então, novamente, se eu puder corar esses filamentos, eu vou ver, né, que eles também vão ter uma distribuição. E qual é essa distribuição? Geralmente elas partem, né? Então, isso aqui é o núcleo da célula, né? Essa região é o núcleo. Próximo do núcleo, esses filamentos eles vão se irradiar, tá? Mas notem que eles vão o quê? Se concentrar, né, principalmente próximo do núcleo, irradiando-se para as demais localidades da célula. Então, esses são os três tipos de filamentos que compõem o citoesqueleto das células. Tá bom? E quais são as funções do citoesqueleto? Então, quando a gente fala de citoesqueleto, o próprio nome diz, né? Então, o citoesqueleto ele vai dar o que? Suporte, vai dar o esqueleto da célula, né? Então, uma das funções do citoesqueleto está relacionada, então, com a estrutura das células. Quando a gente fala em estrutura das células, a gente também o quê? Pensa, né, em sustentação. Né? E obviamente que tudo isso ele vai refletir o quê? No formato da célula. Então o citoesqueleto ele está relacionado com, né, o esqueleto da célula, né, com o formato que essa célula vai apresentar. Muito bem. O que mais? Opa! O que mais que a gente tem? O citoesqueleto, ele, né, olha, um exemplo do formato é o que acontece com, né, por exemplo, essa célula aqui, que são as hemácias. Então, por que a hemácia ela vai ter esse formato, né, de bicôncavo? Porque o citoesqueleto dela, né, vai estar organizado de uma tal maneira que o formato da célula vai ser esse de bicôncavo. O citoesqueleto, né, como nós falamos, ele também está relacionado, né, por exemplo, na pele, em que ele vai ter uma função de absorver os impactos, né, os choques mecânicos que esse tecido está sujeito. Então, lembra se a gente for relembrar, né, as junções celulares, né, lembra, ó, eu tenho a junção de oclusão, a junção de adesão e os desmossomos. Né? Quem se ancora nos desmossomos? Os filamentos, né? Que filamento? Filamento intermediário de queratina. Então, esses filamentos do citoesqueleto, eles servem para o quê? Para absorver esses choques, né? Proteger as células desses choques e evitar, então, que uma célula se desgrude da outra. Né? Lembrando que a gente vai ter esses filamentos de queratina tanto nos desmossomos, como também, ó, nos hemidesmossomos, que aí a função é o quê? Grudar a célula no tecido conjuntivo subjacente. Então, vimos então que o citoesqueleto está relacionado, né, com essa sustentação,
que, por sua vez, né, reflete na forma da célula, e aí nós vemos uma função dele na pele, que é o quê? Absorver, né, choques mecânicos. Tá bom? O que mais que a gente tem do citoesqueleto? Olha só, esse tipo celular, ele é bem interessante, por quê? Né? Ele é um neurônio. O neurônio, ele vai ter, então, um corpo celular com seus dendritos, e aí do corpo celular vai partir um prolongamento único, né? E bem alongado, né? Que é o axônio. E esse axônio, né? Ele vai terminar nessas terminações nervosas, né? Bom, então, por exemplo, se você imaginar o neurônio da girafa, ele parte, né, do encéfalo até, né, os membros inferiores ali na pata. Então, para ele ter essa estrutura, nós vamos ter que ter um citoesqueleto, né, que permite isso. Então, por exemplo, nos axônios aqui, nós vamos ter o quê? Um citoesqueleto que permite com que ele tenha o quê? Esse formato alongado. E além disso aqui, né, além, claro, né, da função estrutural, né, do papel estrutural, ele também vai ter um papel importante na função dessa célula. Por quê? Porque, se você se recordar, os neurônios vão produzir neurotransmissores. Esses neurotransmissores são produzidos no corpo celular e eles têm que caminhar, eles têm que viajar, eles têm que passar por todo o axônio até serem liberados, né, nas terminações nervosas. Então, aqui o citoesqueleto ele tem uma função importantíssima no transporte de neurotransmissores. Tá bom? O que mais que o citoesqueleto ele tem, né, papel interessante? Olha só. Nesse tipo celular aqui, que é o músculo, né, o músculo é uma célula especializada, que ela vai ter o quê? Muitos miofilamentos contráteis. Esses miofilamentos contráteis, eles permitem com que a célula se contraia. Para que a célula se contraia, no interior dela, nós vamos ter o quê? Filamentos do citoesqueleto, né? Filamentos do citoesqueleto. E aqui nós vamos ter a participação de uma outra proteína que vai permitir, então, né, o deslizamento dos filamentos, né, de actina, esses filamentos finos. E dessa maneira, né, então aqui não tem os filamentos finos de actina, aqui eu vou ter proteínas, né, motoras, né, que aqui é a miosina. Essas proteínas motoras permitem o deslizamento dos filamentos de actina. E isso, né, vai conferir o que? A contração. Opa, contração. Então, os filamentos, né, do citoesqueleto, eles também vão ter um papel, né, na contração. Então, pessoal, os filamentos, né, do citoesqueleto, né, que nós temos, então, os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários, eles têm, né, uma função importante, como nós vimos, na sustentação da célula. Isso vai estar relacionado com a função, com o formato da célula. Também vimos que algumas funções desempenhadas estão relacionadas, por exemplo, à absorção de choques mecânicos, né, impedindo com que as células se separem uma das outras na pele. Vimos também que ele vai ser importante para fornecer, né, a estrutura do neurônio, a forma do neurônio, e aí também ele tem um papel interessante, importante no transporte de neurotransmissores. E na célula muscular nós vimos que esses filamentos, né, do citoesqueleto, eles são importantes, né, para a contração da célula. Sem eles, a célula não se contrai, né, no caso da célula muscular. E aí, então, esses filamentos, né, eles são classificados desta maneira de acordo com o diâmetro que eles possuem. Então, o maior filamento é o microtúbulo, que ele tem o quê? Um diâmetro de 25 nanômetros. O menor filamento é o filamento de actina, ou filamento fino, vocês vão ver em vários livros. Ele tem um diâmetro de 7 a 9 nanômetros. E os que estão intermediário, né, com esse intermediário entre 9 e 25, nós vamos chamar o quê? De filamentos
intermediários. Eles vão ter geralmente 10 nanômetros, né? E cada um vai ter uma localização, como nós falamos, né, nos primeiros slides. Aqui essa tabela eu mostro para vocês algumas características, né, que vocês vão aprender com essa aula. Então, por exemplo, né, a gente vai falar de cada um desses filamentos, começando pelos filamentos intermediários. Nós vamos ver a estrutura de cada um deles. Nós falamos já alguma coisinha do diâmetro. Quais são as proteínas que formam esse citoesqueleto, né? E aí esse citoesqueleto vai ser formado por subunidades, né? Ou seja, pequenos tijolinhos que vão formar que vão se unir e formar uma estrutura maior, né? E algumas funções. Então, por exemplo, aqui nos microtúbulos, né, nós vimos o quê? Transporte de substâncias, né? Transporte de organelas. Nós vamos ver que ele está relacionado também com o processo da divisão celular, a motilidade, né, nos cílios e nos flagelos. Vamos ver que os filamentos, né, de actina, eles têm uma função relacionada com a contração muscular e também com a motilidade. Também eles têm um papel na divisão celular, permitindo, né, a separação do citoplasma. E também, né, no formato dessas células. Tá? E, por fim, os filamentos intermediários, nós vamos ver que eles têm um papel, né, como disse, né, de absorver esses choques, esses impactos, né, no caso do tecido epitelial. Ele vai ser importante no núcleo também, e ele vai formar uma estrutura no núcleo que dá sustentação ao núcleo, que é a lâmina nuclear. Tá bom? E aqui, então, cada um, né, uma representação de cada elemento do citoesqueleto. Cada elemento do citoesqueleto. E o desenhinho, né, do filamento que compõe cada um deles. Tá bom? Eu apareci aí porque eu esqueci de ativar a minha câmera. Assim você pode me ver, se você tiver com saudade de mim, claro. Bom, então olha lá, aqui é um repeteco, né, os filamentos intermediários. Nós vamos começar pelos filamentos intermediários, que eles têm uma distribuição na célula. Geralmente é na periferia, né, da célula, os filamentos intermediários eles se concentram. Alguns, em específico, as laminas nucleares, né, elas vão se localizar no núcleo, e ele vai ter esse formatinho aqui, né, do citoesqueleto, de filamento. Depois nós vamos falar sobre os microtúbulos, são os filamentos maiores, né, que tem um diâmetro maior. Olha lá, se aqui é o núcleo, ele vai o quê? Irradiar-se a partir do núcleo, numa região também que a gente vai falar durante essa aula. Né? Aqui é uma mostra, né, como que eles podem estar organizados, por exemplo, né, em corpúsculos basais, né, ou, por exemplo, né, no axonema dos cílios, dos flagelos. E aqui um papel importante, né, que é na separação do material genético através do uso mitótico. E os filamentos de actina, que são os filamentos menores. Né? Olha lá, lembra isso aqui? O que isso aqui era? Era a especialização de membrana, que são as microvilosidades. No interior das microvilosidades, nós vamos ter o quê? Filamentos finos que sustentam essas microvilosidades, que são os filamentos o quê? De actina. E aqui nós vamos ter o quê? Todos eles vão se confluir para o córtex celular. Então, olha lá, todos esses filamentos, eles são responsáveis também por dar o formato da célula, pela motilidade dessa célula, e aqui em específico, ó, nós vamos ter o quê? O papel desse citoesqueleto na contração muscular, tá bom? Então, vamos começar, então, pelos filamentos intermediários. Antes de começar falando sobre os filamentos intermediários, o que é importante ressaltar é que cada elemento do citoesqueleto ele vai ser composto por unidades menores, que eu vou chamar de subunidades. Essas subunidades, geralmente, elas estão livres no citosol. Tá? Elas estão solúveis. E aí o que acontece? Quando ele tiver energia, principalmente energia, energia,
Então, vamos lá colocar. Então, o que permite, né? Então, com que de subunidade solúvel, ele se transforme num filamento, né? Num protofilamento. Então, primeiro, ele vai precisar de energia. Então, a gente vai ver que cada elemento do esqueleto vai ter um tipo de energia. Pode ser o ATP, pode ser o GTP. Além de energia, ele precisa do quê? De um sítio de nucleação. Esse sítio de nucleação, Rafael, é um local em que ele vai o quê? Ele vai se apoiar para ele começar o quê? A crescer. É um sítio de nucleação. Então, olha só. Aqui nesse esquema, a gente mostra que a gente tem um sinal, né? Esse sinal pode ser um nutriente, né? Ou pode ser qualquer outro tipo de sinal. O que ele vai fazer com que esses filamentos aqui, que estão polimerizados, então aí você vai, né, ter um conceito que é, quando eles estão na forma livre em subunidade, né, eles não formam citoesqueleto, eles não formam, né, filamentos, né, ou polímeros, né. Quando essas subunidades, se elas tiverem uma energia e um sítio de nucleação, elas vão o quê? Elas vão se polimerizar. Elas vão se polimerizar. Então, eu vou ter sempre, né, subunidades livres, tá? Subunidades livres, e eu vou ter, então, o formato dele, né, na sua forma polimerizada. Vou escrever aqui, ó, polimerizada. Né? Eita. Vou escrever aqui, acho que melhor. Polimerizado. Né? E aqui, quando ele fica polimerizado, ele vai formar um filamento. Ou também, né, um protofilamento. Tá? E o ato de formar... Ai, Rafael, perdão. E o ato, né, de formar um filamento é o quê? É polimerizar. Então, dependendo, né? Por exemplo, aqui eu tive um sinal. Esse sinal, o que ele fez? Ele fez com que os filamentos polimerizados ou protofilamento, ele o quê? Ele se despolimerize. Então, aí outro conceito. Despolimerização. Tá? Então, ele pode o quê? Ele pode, então, o quê? Se despolimerizar, voltando às subunidades livres, como a gente observa aqui. Então, o sinal fez com que esses filamentos se despolimerizassem, voltando às subunidades livres. E aí você vai ter um outro estímulo, né, que vai fazer o contrário. Vai fazer com que as subunidades livres se polimerizem para formar um filamento. E aqui, né, nós vamos ter a polimerização. Tá? Então, só para a gente... Vou apagar isso aqui. Só para a gente... então, se situar aqui, esse processo de subunidade livre e polimerização são dois estados em que o citoesqueleto pode se apresentar. Esse processo de polimerização, despolimerização, ele vai estar sempre acontecendo dentro da célula. Sempre, 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 sempre. Por quê? Se ele não tiver energia, ou se ele não tiver um sítio de nucleação, ele vai o quê? Se despolimerizar.
ao passo que se ele tiver energia, sítio de nucleação, ele se polimeriza. Então, essa constância de subunidades livres, polimerizados, subunidades livres, é chamada de instabilidade dinâmica. Instabilidade dinâmica, é uma coisa dinâmica. Ele está sempre o quê? Instável, né? Sempre instável. Sempre alternando entre o quê? Entre os estados polimerizado e subunidade livre. Tá bom? Tudo bem? Então esse é o primeiro conceito que a gente vai ver. Todo elemento do citoesqueleto que a gente for falar vai ter esse processo de instabilidade dinâmica. E aí a gente vai falar também, né, de alguns processos que vão acontecer em que esses filamentos, né, eles não podem ter essa instabilidade dinâmica. Então, por exemplo, no músculo não pode ter o quê? Esses filamentos de actina sempre se polimerizando o tempo todo. Por quê? Porque senão a célula muscular vira uma sanfona. Isso não pode acontecer. Então, vão ter momentos em que esses elementos do citoesqueleto eles vão ficar estáveis. Tá? A gente vai chegar também nisso aí. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Olha lá, aqui só mostrando para vocês que esses elementos do esqueleto, quando eles se despolimerizam, como que eles se despolimerizam? Né? Pode acontecer uma quebra no meio deles, né? Então ele vai dividir em dois filamentos pequenos, né? Aqui num estado maior, então eu vou ter um filamento maior, né? E aí ele se quebra no meio. Ao passo que também ele pode se despolimerizar quando ele perde as subunidades da ponta. Né? Então, esse processo aqui é o mais comum que vai acontecer na célula. Ele sempre vai perder as pontas. A gente vai falar, então, depois de quando ele perde as pontas, quando ele perde mais pontas, a extremidade em que ele vai perder essas estruturas, ela vai ser chamada de extremidade menos. Ela perde mais do que se polimeriza. Extremidade menos. Ao passo que quando ela vai, a extremidade que se polimeriza mais e perde menos, é chamada de extremidade mais. Isso a gente vai ver bem claro, né, nos microtúbulos. Você vai ter duas extremidades, uma extremidade menos, né, que ela vai perder mais rápido, né, e não vai ganhar tanto, e uma extremidade mais, que ela vai o quê? Vai ganhar mais do que perder, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai, né, falar sobre os filamentos intermediários. E aí, como essa aula de hoje é uma aula bem comprida, né, você não precisa assistir toda ela, né, de uma vez só. Você pode, por exemplo, assistir né, parcialmente. Então hoje você vai assistir, eu vou colocar, né, no vídeo em que momento vai acabar filamentos intermediários, em que momento, né, vai começar microtúbulos, em que momento vai começar, né, os filamentos de actina. Então você pode assistir hoje, por exemplo, filamentos intermediários, amanhã você pode assistir, né, os microtúbulos, e amanhã, e no outro dia, né, quando você tiver disponível, né, você assiste, né, os filamentos de actina. Então, os filamentos intermediários, né? Então, os filamentos intermediários, eles têm essa distribuição, né, que acontece na periferia da célula e também dentro do núcleo. Nos filamentos intermediários, né, a subunidade livre, a subunidade que, né, vai formar esse filamento maior, ela é chamada aqui, né, ela tem uma estrutura, é uma estrutura filamentosa, tá? É uma estrutura filamentosa. Vai ter duas extremidades, que ela vai ter duas extremidades globulosas, ó. Ela tem duas extremidades globulosas, uma região N e C terminal, que tem uma estrutura de uma bolinha, globuloso. E no meio aqui, ele é o quê? Ele é meio, né, filamentoso. Essa estrutura, ela é o chamado de monômero. Então, você tem um monômero. Esse é o monômero, tá?
E aí o que acontece? No caso dos filamentos intermediários, 2 monômeros vão se associar formando um dímero. E aí, um dímero vai se associar com um outro dímero. Então, você tem um dímero aqui, se associa a um outro dímero, formando um tetrâmero. Opa, tetrâmero. Esses tetrâmeros, eles vão se organizar em uma estrutura, né? Eles vão se organizar tanto lateralmente, né, quanto, né, nas suas extremidades, formando uma corda, olha só, formando uma corda. Então, se eu tenho a união desses vários tetrâmeros, né, tanto pela extremidade quanto lateralmente, eu vou ter uma estrutura maior que se forma, que ela tem um aspecto de corda, tá? Só um aspecto interessante aqui, na formação do tetrâmero, notem que as cabecinhas, né, a parte globulosa N-terminal, tá, e C-terminal, elas vão ter uma orientação. Tá? No dímero que se associa, geralmente essa orientação ela é invertida. Então, se aqui eu tenho N-terminal, essa extremidade do dímero que se associa, ela vai estar com a cabecinha virada ao contrário. Ela vai estar voltada com a cabecinha C-terminal. Tá? Isso é importante porque depois ela vai conferir uma rigidez, né, nessa molécula. E essa molécula que ela está presente onde? Lá na pele. Por quê? Ela vai ser, como ela é uma estrutura rígida, é uma estrutura forte, né? Ela vai ser então responsável por promover, né, absorver todos esses choques mecânicos. Tá bom? Bom, vamos seguindo então. Olha lá, o fato dessas estruturas, desses tetrâmeros, né, se associarem, né, tanto, olha lá, aqui, ó, nas extremidades, quanto lateralmente, isso vai conferir uma propriedade de corda, né, que consegue, né, absorver esses impactos quando eles forem o quê? Quando tiver uma força ali, né, atuando sobre elas, que é o que acontece lá na pele. Né? Então, o principal filamento intermediário que vai apresentar isso são quem? Né? São os filamentos de queratina. Lá, né, no tecido epitelial. Tá bom? Não no tecido epitelial. Então, isso é muito importante no tecido epitelial. Olha lá, falando dele, né, uma célula epitelial com, né, olha só, aqui eu tenho desmossomos conectando uma célula com a outra, olha que bonitinho desmossomo, e aí ancorando nesses desmossomos e praticamente, né, ocupando todo o citosol da célula, nós vamos ter os filamentos, né, intermediários de queratina. São, né, graças a esses filamentos que, né, a célula epitelial ali da pele não se desprende uma da outra, né, e consegue, então, absorver todos esses impactos que a pele, né, esses choques mecânicos que a pele está sujeita. Tá? Nós falamos também, né, na aula passada, né, olha só, das bolhas, né, não sei se vocês se lembram, quando existe algum defeito genético, seja na junção, seja, por exemplo, nos filamentos de queratina, ou seja, naquelas proteínas que estão na matriz celular, nós vamos ter aquela formação das bolhas, né? Então, olha lá, a epidermólise bolhosa, ela é essa doença hereditária, né? Em que você vai ter rupturas na pele, formando, né, o que a gente chama de bolhas. E aí essas bolhas, elas vão ser preenchidas por um líquido. Né? Então a gente vai ter a separação, né, das camadas. E aí tem aqueles vários tipos, né, de epidermólise que a gente falou. Né? Existem a distrófica, a juncional, né, dependendo de onde é o defeito genético. Né? Então, uma das causas, né, da epidermólise é quando os filamentos de actina, os filamentos de queratina, eles, né, eles têm algum defeito genético. Então aqui eu tenho o quê? Uma queratina que tem um defeito.
Se ela tem um defeito, ela não consegue exercer o papel dela de o quê? De impactar esses choques. Então, o que acontece? A célula, né, ela se separa da outra, ou às vezes, muitas vezes ela se rompe. Olha só, aqui eu tenho um rompimento de uma célula, criando um espaço. Esse espaço ele vai ser o quê? Preenchido por líquido. E é isso que caracteriza a epidermólise bolhosa. Tá? Bom, existem, né, vários outros elementos, né, que compõem os filamentos intermediários. Então a gente falou, né, o que vocês mais conhecem são as queratinas, que elas estão presentes lá no tecido epitelial, né? E aí ela até serve para o quê? Dar o quê? A força e a integridade do tecido epitelial. Nós vimos, né, em específico, os filamentos de queratina se ancorando nos desmossomos e nos hemidesmossomos. Mas existem também filamentos intermediários que, por exemplo, elas podem estar em células musculares ou células da glia, células mesenquimais, né? Então, por exemplo, a desmina, né, a vimentina, esse aqui, ó, GFAP, são filamentos intermediários que, na célula muscular, ela vai ser responsável pela organização do sarcômero, né? E garantindo assim a integridade da célula. Também na célula muscular lisa, elas vão ser responsáveis pela organização desses corpos densos, que a gente vai falar também. Existem também filamentos intermediários, que são chamados de neurofilamentos. Eles estão presentes nos neurônios, e eles, olha lá, lembra o neurônio da girafinha? Eles são responsáveis pela organização do axônio, manter aquela estrutura, né, do axônio. E o que a gente vai ver na aula de núcleo, que são as laminas, né? Existem vários tipos de laminas, e essas laminas, elas vão formar no núcleo o revestimento interno do núcleo, olha lá, o revestimento interno do núcleo, dando então o quê? Suporte estrutural ao núcleo, né? Elas vão formar então, né? Elas vão ser responsáveis pela estrutura nuclear e pela organização do núcleo. Essas laminas, elas vão formar o que a gente chama de lâmina nuclear. Lâmina nuclear. Tá bom? Lâmina nuclear. Tá certo? Bom, eu acho que era isso. Isso. Era isso, então, de filamentos intermediários. Bem simples, né, pessoal? Agora, a gente vai ter, né, uma parte um pouco mais densa, que é a respeito dos microtúbulos. E nos microtúbulos tem várias coisinhas para a gente falar, né? Então, os microtúbulos, como a gente já viu, eles formam, né, uma estrutura com diâmetro maior, tá? Eles têm uma distribuição, porque eles partem, né, uma região aqui, né, supranuclear, né, bem aqui em cima do núcleo. Esses filamentos, né, eles vão se irradiar, e aí esses microtúbulos, eles vão estar relacionados com o movimento celular, né, tanto do meio, no caso dos cílios, e também, né, no caso da propulsão da própria célula, no caso dos flagelos. Eles estão relacionados com o transporte de organelas, como, né, se observa aqui, né, nessa imagem, né, o que está em verde fluorescente são organelas sendo transportadas, e também ele vai estar, né, sendo importante na separação do material genético através do fuso mitótico. Tá bom? Rafael, outra coisa que a gente também vai ter, né, função do papel importante dos microtúbulos. Ali também, ó, nos axônios, nós vamos ter vários microtúbulos que vão garantir, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um microtúbulo. Aqui, provavelmente, eu tenho um outro microtúbulo, que vão garantir, então, né, a estabilidade do axônio. Aqui, deixa eu só comentar que a gente vai ter dois tipos de microtúbulos. Os microtúbulos estáveis, né? Então, por exemplo, são microtúbulos que não vão ter aquele processo de estabilidade dinâmica. São os microtúbulos, né,
que estão presentes no axônio. Então, imagina, o axônio ele não pode ter, né, uma estrutura que seja instável. Né? Imagina, uma sanfona, não pode. Então, os microtúbulos aqui, eles são microtúbulos, né, estáveis. Eles vão estar sempre o quê? Polimerizados. Tá? E existem microtúbulos que estão relacionados, por exemplo, com a separação do material genético, que sempre vão ter esse processo de instabilidade dinâmica. Sempre, sempre, sempre. Então, esses microtúbulos, eu vou chamá-los de microtúbulos instáveis, tá? Instáveis. Onde eu tenho esses microtúbulos, né? Eu vou ter esses microtúbulos, olha lá, no fuso mitótico, no fuso mitótico, tá? Tudo bem? Então a gente tem essa classificação, né, dos microtúbulos. Então vamos lá. Muito bem. Então, os microtúbulos, eles vão ser formados por subunidades menores. Lembra a subunidade menor? Que vai, então, ter um sítio de nucleação e ela vai o quê? Se polimerizar ou despolimerizar. Aqui, a subunidade que vai formar o microtúbulo, ela recebe um nome. Que nome é esse, Rafael? Tubulina. Tubulina. Né? Então, a tubulina, ela é a subunidade que compõe, né, a subunidade menor que compõe o microtúbulo. E essa tubulina, pessoal, ela tem dois tipos de tubulina. Eu tenho a alfa-tubulina e a beta-tubulina. Essa alfa e a beta, elas sempre vão o quê? Vão estar juntas umas das outras. Sempre vão estar juntas, tá? Formando um heterodímero, alfa-beta-tubulina. Tá bom? Alfa e beta-tubulina. E aí o que acontece? Eu tenho uma alfa e beta-tubulina que vai se unir com outra alfa-beta-tubulina. Outra alfa-beta-tubulina. E assim por diante, ó, formando um protofilamento. Só que para formar o tubinho do microtúbulo, eu preciso de 13 protofilamentos, né, que vão formar uma estrutura circular, que é, então, né, que vai formar, então, o microtúbulo. Então, eu preciso, para a formação do microtúbulo, de 13 protofilamentos. 13 protofilamentos. Tá? Então, se eu cortar esses protofilamentos aqui, ó, na transversal, eu vou ver que tem 13, né? 13 bolinhas, né? Que é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo, ó. 13, né, bolinhas de tubulinas. Né? No sentido longitudinal, olha só, eu vejo assim o microtúbulo, com as suas alfa e beta tubulinas. Tá? Aqui a gente também vai ter o quê? Duas extremidades. Uma extremidade que pouco cresce, né? Ou seja, uma extremidade que vai perder mais, né, do que ganhar, que é a extremidade menos, e eu vou ter uma extremidade que cresce mais, que é a extremidade, né, mais. Ou seja, é a extremidade que vai perder menos e vai polimerizar mais. Tá bom? Muito bem. Agora, esses microtúbulos, né? Então vamos lá, ele é formado então pela alfa-tubulina e a beta-tubulina, tá? Essa beta-tubulina, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Tá. Essa beta, vamos voltar um. Essa beta-tubulina, o que ela vai apresentar? Ela vai ter um sítio aqui de ligação para uma molécula de energia, que é o GTP. O GTP, ele é chamado de... Por que é GTP? Né? É guanosina
fosfato. É uma forma de energia, né? Lembra, tem o ATP, tem o GTP, são formas de energia. Por que ele tem esse sítio ali, né? Por que ele tem essa ligação, né, ali na beta-tubulina? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma alfa e beta-tubulina unidas, para a próxima alfa e beta-tubulina se unir a essa primeira aqui, eu vou ter que ter um GTP entre a beta-tubulina e a alfa-tubulina do próximo heterodímero, né? Então, então, se eu for desenhar aqui, né, eu tenho, por exemplo, imagina, eu tenho uma alfa, né, vou desenhar aqui alfa, e aí eu vou ter o quê? Uma beta-tubulina, tá? Para esse heterodímero se unir ao próximo heterodímero, para formar um protofilamento, eu vou ter que ter ali no sítio da beta-tubulina o GTP. O GTP. Então, o GTP ele tem que ficar aqui, ó. E aí, então, eu tenho energia, lembra a energia que eu falei? Eu vou ter, então, de novo, alfa e beta tubulina. Tá? E isso vai se repetindo até eu formar o quê? Um protofilamento. Tá bom, pessoal? Só que essa alfa, esse GTP é uma energia, tá? E essa energia, ela sempre, né? Ela não é estável, ela não é permanente. Então, esse GTP, com o passar do tempo, ela pode o quê? Ser clivada e perder energia, se transformando em GDP mais PI, que é o fósforo inorgânico, tá? Esse processo ele vai acontecer naturalmente. E quando esse GTP daqui, dali, ele for hidrolisado, né, a palavra correta é hidrolisado, e se transformar em um GDP, o que acontece? Acontece que perdeu a energia. Se perdeu a energia, essa estrutura que estava estabilizada, ela perde essa estabilização. E aí o que acontece, meus amigos? Os microtúbulos, as tubulinas, né, esses heterodímeros de tubulinas, eles começam a serem despolimerizados. Então, aqui, a presença do GTP ela é importante para garantir o processo da polimerização. Enquanto que o GDP está associado com a despolimerização. Então, vamos ver os próximos slides que vocês vão entender, então, isso que eu acabei de falar. Então, olha lá, então tem protofilamento, eu vou ter os heterodímeros, né, alfa e beta tubulina. Aqui, no caso, eu vou ter o quê? Um GDP. Então, ele está o quê? Perdeu energia. Mas para esses heterodímeros se polimerizarem, eu vou precisar de uma molécula de GTP aqui. Tá? Que vai ficar entre a beta e a alfa-tubulina, que é basicamente o que está mostrando aqui, né? Esse GTP, na verdade, ele pertence à beta-tubulina, né? Daqui, ó. Igual eu desenhei para vocês, tá? Eu falei também para vocês que esses heterodímeros vão formar um protofilamento, né? Esses protofilamentos, 13 deles vão se organizar formando um tubinho, né? Olha só, um tubinho oco, né? Se eu olhar aqui, né, por cima, é um tubinho oco, que forma, então, uma estrutura maior, que é o microtúbulo. E existe sempre uma alternância, olha só. Se aqui eu tenho alfa-tubulina, aqui eu vou ter beta-tubulina. Né? Se eu olhar por cima, né? Se eu olhar por cima do tubinho, se eu olhar é como se fosse minha caneta Bic, tá? Então, a parede desse tubo é formada por alfa e beta-tubulina. Se eu cortar e olhar assim, né?
num corte transversal, eu vou ver que existe uma alternância de alfa e beta-tubulina. E aqui, o que acontece? Eu posso ter microtúbulos sozinhos, eu posso ter microtúbulos fundidos, né, acontecendo em pares. Isso vai acontecer, né, vai ser presente nos cílios e nos flagelos. Ou eu posso ter o quê? Uma fusão de 3 microtúbulos, né, formando triplas, como acontece, por exemplo, nos centríolos e nos corpúsculos basais. Então, aqui, ó, essa imagem aqui, vocês têm um microtúbulo fundido, né, com um outro microtúbulo. Isso aqui forma uma dupla. No caso do cílio e do flagelo, nós vamos ter o quê? Aquela estrutura 9, que são 9 duplas periféricas e um par central. Tá bom? Muito bem. Então, olha só, o que a gente estava falando, né? Se eu tiver GTP associado, né, quer dizer que o microtúbulo ele vai polimerizar, a extremidade vai polimerizar, tá? Agora, imagine que essas subunidades, né, entre as subunidades beta, elas perdem o GTP. O GTP ele se hidroliza e vira o quê? GDP. Se ele tem esse GDP, a molécula fica instável. E aí, ao invés dele crescer, ele vai o quê? Ele vai se despolimerizar. Esse evento, né, em que ele diminui o tamanho dele, em que ele, né, ele se despolimeriza, é chamado de catástrofe. Né, a catástrofe. Agora, se por exemplo, ele reconstituir esse GTP, aí ele vai ser o quê? Ele consegue polimerizar novamente. Então, isso vai acontecer o tempo todo no microtúbulo. Por isso, né, que no microtúbulo nós vamos ter aquela instabilidade dinâmica que nós falamos no começo da aula. Né? Se ele tiver GTP na ponta, ele cresce. Se ele perder esse GTP, ele vai o quê? Diminuir, ele vai se despolimerizar. Isso vai estar acontecendo o tempo todo na célula, tá? Outra coisa também para você pensar é que por que ele despolimeriza? Porque o processo de hidrólise do GTP, né, é maior do que a adição de novas tubulinas. Então, o que acontece? Ele despolimeriza. Agora, quando a hidrólise do GTP ela for menor do que a adição de novas, né, tubulinas, né, então ele vai ter mais GTP por mais tempo. Então, ele vai o quê? Crescer. Tá? E isso é legal porque, olha lá, de novo, mostrando a mesma coisa que eu falei. Né? Então, eu tenho a alfa e a beta-tubulina, tá? Formando um heterodímero. Ali entre a beta, nós vamos ter um sítio de ligação para o GTP. Ligou o GTP, isso confere energia para a ligação, né? Confere energia e estabilidade para a ligação da próxima, né? Do próximo heterodímero. E assim por diante, e aí nós vamos ter o quê? Um protofilamento que está crescendo, né? Ele está polimerizando. Se essa hidrólise do GTP em GDP acontecer, essas estruturas elas ficam instáveis e aí nós vamos ter o quê? A despolimerização. Tá? Esse processo ele é retornável, né? Ele pode ser reversível, né? Pode ser reversível quando, né, eu tenho GTP ali nas pontinhas da beta-tubulina. E aí ele vai crescer novamente. Então, esse processo vai estar acontecendo o tempo todo. Tá? Então, por exemplo, né, olha lá, se eu tenho GTP nessas extremidades, ele cresce. Tá? Se ele perde esse GTP e eu tiver GDP, ele vai o quê? Encurtar. Ele vai o quê? Se despolimerizar. Então, essas imagens, elas mostram a polimerização e a despolimerização. Notem que a despolimerização é como se fosse uma catástrofe, vai caindo tudo. Né?
Então ele vai despolimerizar. Isso é legal porque você pode filmar na célula esses processos da instabilidade dinâmica. Então imagina que eu tenho, né, eu posso acompanhar os microtúbulos 1, 2, 3 e 4. Eu vejo que o microtúbulo 1, ele tá o quê? Ele diminuiu um pouquinho, depois ele cresce, depois ele diminui. O 2, ele se manteve, diminuiu, cresceu de novo. O 4, ó, ele reduziu, reduziu, manteve. Então você pode, né, acompanhar isso na célula viva. Então isso é que a gente chama de instabilidade dinâmica, o fato dele estar crescendo e encurtando, né, o tempo todo na célula. Então isso aqui é o que a gente isso aqui vai acontecer, né, naqueles microtúbulos que a gente falou, que são os microtúbulos instáveis, tá bom? Muito bem. Vamos seguindo, olha lá. Lembra que eu falei para vocês, né? Então, eu tenho uma extremidade menos e uma extremidade mais. A extremidade mais é onde vai acontecer mais, olha lá, a setinha de polimerização do que perda, tá? Aqui na extremidade menos vai acontecer o quê? Aqui está colocando igual, né? A perda e o ganho são iguais, né? De fato, né? Por isso que a gente não vai ter uma catástrofe, né? Um evento catastrófico aqui na ponta, tá? Mas por via de regra a gente vai definir uma extremidade menos, que é aquela que vai o quê? Crescer menos, e a extremidade mais é aquela que vai crescer, né? Ela vai se polimerizar mais. Tá? Essas são as duas extremidades. Geralmente, né, esse evento é chamado de treadmill. No inglês, treadmill significa, né, esteira. Então é como se fosse isso, né? Então a extremidade mais ela está crescendo, está recebendo, né, os heterodímeros de alfa e beta tubulina, e a extremidade menos ela está perdendo uma velocidade menor, tá? Uma velocidade menor, né? O ganho, igual ele falou, o ganho e a perdas têm a mesma velocidade. Então, é um evento de treadmill. Também eu falei para vocês que, além da energia, a gente vai ter um sítio de nucleação. Por quê? O que é o sítio de nucleação mesmo? É aquele local em que o microtúbulo vai crescer a partir, né, dele. No caso dos microtúbulos, né, nós vamos ter um sítio de nucleação que ela é formada por anéis de gama-tubulina. É um outro tipo de tubulina. Então, nós vamos ter o quê? Anéis de gama-tubulina. Então, esses anéis, eles vão fazer o seguinte, ó. Eu vou ter 13... Opa, perdão. Eu vou ter 13 bolinhas. 13, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou ter 13 tubulinas, 13 gama-tubulinas, que vão formar um anel, tá? Um anel. Esse anel é o sítio de nucleação. A partir dele, o microtúbulo vai se polimerizar. Tá? E esses anéis de gama-tubulina, eles vão acontecer em um local específico dentro da célula. Que local específico é este? Olha lá, uma outra visão. Eu tenho, então, ó, as gama-tubulinas. Eu vou ter 13 gamas-tubulinas formando um anel, formando uma estrutura redondinha, tá? Através dela que vai acontecer, olha lá, a polimerização. Essas aqui são proteínas acessórias, perdão. Aqui eu tenho o quê? As gamas-tubulinas, tá? A partir dela nós vamos ter, então, o quê? A nucleação dos heterodímeros de alfa e beta tubulina, formando, então, o quê? Um protofilamento. Tá bom? Onde esses anéis de gama-tubulina vão acontecer? Legal. Esses anéis de gama-tubulina, elas vão acontecer próximo do núcleo.
numa região chamada de centro organizador de microtúbulo. Centro organizador de microtúbulo. Ou, né, também conhecido como centrosoma. Ou centrosoma, tá? Então, essas estruturas, esse centrosoma, ele acontece, né, sempre numa região, né, próxima do núcleo, e ela vai formar como se fosse uma esfera, uma nuvem, né? A gente fala uma nuvem, é uma nuvem, né, que vai dentro dela. Nós vamos ter um par de centríolos, como a gente está vendo aqui, e aí então eu tenho nessa nuvem, né, nessa estrutura esférica, os anéis, né, de gama-tubulina. E a partir desses anéis de gama-tubulina, os nossos microtúbulos vão se polimerizar. Olha lá, ele vai se polimerizar. Ele vai se nuclear, ele vai se irradiar. Por isso que a gente tem aquela imagem, né, dos microtúbulos sempre, né, saindo da região próxima do núcleo e indo para a periferia da célula. Tá bom? Olha lá, opa! Então, nós vamos ter, né, o centrosomo, os anéis de gama-tubulina, né, e a partir deles a nucleação dos microtúbulos. Então eu vou ter a extremidade mais, sempre que, né, vai estar voltada, né, para o lado citosólico, e a extremidade menos que vai estar presa onde? No anel de gama-tubulina. Tá? Então sempre esses microtúbulos eles vão ter essa polarização, né, em que a extremidade mais vai estar voltada, né, para o citosol, e a extremidade menos vai estar voltada, né, para o anel de gama-tubulina. Muito bem. Então eu tenho, né, como eu falei para vocês, olha lá, o centrosoma e dele se irradiando os microtúbulos, né, com sinal positivo. Sempre isso, Rafael? Sempre, né? Olha aqui, eu tenho o centrosoma, que também pode ser chamado de centro organizador de microtúbulo, né? E saindo dele nós vamos ter os microtúbulos que vão ter extremidade mais. Tá? Eu posso também ter, olha lá, na divisão celular a mesma coisa, né? Só que na divisão celular ele vai o quê? Formar o fuso mitótico. Então aí uma coisa importante que vocês sempre falam, vocês vêm com esse conceito errado do cursinho, que os centríolos eles originam o fuso mitótico. Não originam. Por quê? Quem origina é o centro organizador de microtúbulo, ou o centrosoma, e que contém os centríolos. Então os centríolos ali não tem nenhum papel, tá? Quem forma esses microtúbulos do fuso são os centrosomos, que aqui na divisão ele se duplica, né? E cada um vai para um lado da célula, formando então o fuso mitótico. E aqui os microtúbulos eles são instáveis, tá? Para permitir então que o material genético seja separado. Agora, por exemplo, nesse caso aqui ou nesse caso aqui do cílio, são estruturas estáveis, elas não podem ter essa instabilidade dinâmica. Então aqui, né, só para mostrar para vocês, a gente tem a imagem, né, do fuso mitótico, né, e aqui mostrando, né, a distribuição dos microtúbulos numa célula normal. Você pode brincar com essa instabilidade dos microtúbulos mexendo a temperatura, né? Então, por exemplo, eu tenho os microtúbulos, né? Eles têm um certo crescimento. Quando eu diminuo a temperatura para 4 graus, o que acontece? Ele se despolimeriza. Ó. Então, esse processo aqui, ó, é a despolimerização. Se depois de algum tempo eu aumentar a temperatura, os microtúbulos eles voltam a se polimerizar. Então, isso aqui é a instabilidade dinâmica. Né? Se ele tem GTP, ele polimeriza. Se ele tem GDP, certo? Se o GTP se hidrolisa em GDP, ele vai o quê? Se desmontar. Então, eventos, né, de catástrofe. Muito bem. E aí, então, você pode estar se perguntando, o que faz com que o microtúbulo fique estabilizado? Bom, o que faz com que o microtúbulo se estabilize são proteínas que
prendem essas tubulinas, prendem esses heterodímeros. Essas proteínas, elas recebem um nome. Elas são chamadas de proteínas, chamadas de MAPs. São proteínas estabilizadoras de microtúbulos, tá? MAPs. O que elas vão fazer? Elas vão, claro que nesses microtúbulos, imaginem, né, eles vão ter o GTP, mas ele vai estar hidrolisado. Para ele não se desestabilizar, para ele não se despolimerizar, nós vamos ter essas proteínas que vão o quê? Vão ligar, elas vão se grudar nesses heterodímeros, impedindo com que essas subunidades se despolimerizem. Então, olha só, eu tenho vários tipos de MAP. Eu tenho MAP 1, MAP 2, MAP 4, eu tenho TAU, CLIP, eu tenho catanina, eu tenho histamina, certo? Então, várias proteínas, né, estabilizadoras, ou proteínas, né? Também você pode chamar, né, proteínas estabilizadoras de microtúbulos ou proteínas associadas a microtúbulos, né? Deixa eu colocar aqui. Proteínas associadas a microtúbulos. Tá? E não necessariamente ela vai estabilizar, tá? Perdão, não necessariamente ela vai levar a um evento de polimerização. É isso que eu quis dizer, tá? Como assim, Rafael? Já já você vai entender. Então, vamos lá. Olha só. Essa proteína é uma proteína que se associa ao microtúbulo, ela se estabiliza aos heterodímeros, só que aí o que acontece? Ela sequestra essas unidades, essas subunidades livres de tubulina. Se ela sequestra, não tem como o microtúbulo crescer. Então ele vai o quê? Obrigatoriamente ele vai o quê? Se despolimerizar. Tá? Ele vai, né, você vai ter a hidrólise do GTP vai ser maior do que a adição de novas tubulinas. Então ele despolimeriza, ele encurta. Então essa é estamina. Agora, você pode também ter uma proteína associada a microtúbulo, uma proteína estabilizadora de microtúbulo, que é essa daqui, ó, né? Essa roxinho, ela vai se estabilizar nas pontas dos microtúbulos e por mais que eles percam o GTP, ela não vai quebrar, ela não vai se despolimerizar. Por quê? Essa estrutura vai estar presa por essas MAPs. Então, o que acontece? Você vai ter o quê? Ele vai durar mais tempo, ela vai ser mais estável, então não vai ter vai ter pouco, né, instabilidade dinâmica dos microtúbulos. Só que algumas dessas proteínas, como eu falei, elas não necessariamente elas levam um evento de polimerização. Elas podem se associar às tubulinas, só que elas podem o quê? Né? Puxar essas tubulinas. Se elas puxam essas tubulinas, o que eu vou ter? Eu vou ter um evento de catástrofe. Eu vou ter um evento de catástrofe. Então, por exemplo, essa MAP, ela promove o crescimento. Essa quinesina 13, ou fator catastrófico, ela promove, né, o encurtamento dos microtúbulos, promovendo, então, o que? A sua despolimerização. Então, olha só, aqui eu tenho uma proteína estabilizadora, né, que é chamada de MAP. Olha só. Ela se estabiliza no microtúbulo, ligando um outro microtúbulo vizinho. Ou eu posso também ter uma outra proteína estabilizadora chamada de TAU. E é essa que eu gostaria de falar para vocês. Né? Aqui, se você observar, você consegue ver essas proteínas. Então, se aqui eu tenho um microtúbulo, aqui um outro microtúbulo. Ó, você consegue ver essa nuvenzinha saindo do microtúbulo? Né? Essa nuvenzinha saindo do microtúbulo são, né, essas proteínas MAP. No caso aqui do axônio, eu vou ter a proteína TAU. Então, olha, eu tenho os microtúbulos, né? E aí tem um filetinho, né? Uma nuvenzinha cinza, que são, né, essas proteínas estabilizadoras de microtúbulos, tá bom?
Eu vou falar especificamente da Tau, porque a Tau é legal, né? É um exemplo, né, que você sempre vai se recordar. Então, olha lá, num neurônio saudável, né, ele vai ter, então, esses microtúbulos, onde, nos axônios, esses microtúbulos eles vão permitir com que a estrutura do axônio seja mantida. Por quê? Porque eles vão ter associados a esses microtúbulos as proteínas estabilizadoras de microtúbulos, chamadas de Tau. Tau. Tá? Tau. E aí o que acontece? Acontece que, por exemplo, quando eu tenho, né, se eu tenho algum defeito genético, se eu perco essas taus, né, o que acontece com esses microtúbulos? Né? Acontece que esses microtúbulos eles vão o quê? Se despolimerizar. E se isso despolimeriza, o que acontece com a estrutura do axônio? Ela não é mantida. Né? E aí, então, vamos lembrar. Então, por exemplo, se eu tenho um axônio, perdão, se eu tenho um neurônio, né, com o seu axônio, as terminações nervosas, conectando com outro axônio, com outro neurônio, Rafael. E aí eu vou ter de novo, um outro neurônio e assim por diante. Se essa estrutura que está aqui não for estabilizada, se ela não for mantida, o que acontece com esse neurônio? Ele vai o quê? Ele meio que ele vai encurtar, né, o axônio dele. Se ele encurta o neurônio dele, se ele encurta, perdão, o axônio dele, o que acontece com aquela, né, regiãozinha que fazia a comunicação entre os dois neurônios? Ela é perdida. Né? A sinapse, que é, né, essa comunicação neuronal, ela é perdida. Né? E aí você perde a comunicação de um neurônio com o outro. Sabe onde isso acontece? Isso vai acontecer onde? No Alzheimer. No Alzheimer, pessoal, né, você tem um defeito genético, né, nessa proteína tal, né? Então olha lá, aqui eu tenho o corpo celular, o axônio, né? Olha lá, eu tenho um microtúbulo, ele vai estar cheio dessas taus, fazendo o que? A estabilização desses microtúbulos. Aqui na doença, né, você vai ter essa formação desses corpos amiloides, né, que vão sequestrar essas taus, ou você pode ter um defeito genético também na tau, fazendo com que, olha, os microtúbulos se desestabilizem. E é isso, então, que caracteriza a doença do Alzheimer. Né? Então, se eu comparar o encéfalo, né, a substância cinzenta de uma pessoa que não tem Alzheimer, com uma pessoa que tem Alzheimer, notem que, né, a região, a substância cinzenta, ela é bem menor na que tem Alzheimer. Por quê? Olha lá, aqui eu tenho a sinapse. Quando eu perco as taus, eu perco também a estabilidade dos axônios. E olha o que acontece. Perde-se a sinapse, né, e aí que é característico da doença, é a formação dessas placas amiloides, né, nessa região, né, aqui entre os neurônios. Então, sempre você vai lembrar, né, da Tau, que é a proteína estabilizadora de microtúbulo, sendo importante, então, na estabilização dos axônios, dos neurônios. Se algum processo acontecer que a Tau ela é perdida ou ela é sequestrada, né, você vai ter, então, o Alzheimer. Tá bom, pessoal? Novamente mostrando, né, olha só, um encéfalo de uma pessoa que não tem Alzheimer, né, a substância cinzenta, né, ela é maior de uma pessoa que tem Alzheimer, né? Então aqui a gente tem o quê? Um encurtamento do córtex cerebral. Muito bem. Agora a gente vai falar de uma proteína que vai estar sempre associada com o microtúbulo, que são as proteínas motoras, tá? Proteínas motoras. Essas proteínas motoras, existem dois tipos, né? Uma que é chamada de dineína e a outra que é chamada, né, de kinesina. Kinesina. Ou você pode também escrever, né, dessa forma, kinesina.
Tá? Então, o que são essas proteínas motoras? Essas proteínas motoras, elas vão ter uma região que é uma cabeça, né? É uma cabeça. Elas são heterodímeros também, né? Vocês podem observar, elas são heterodímeros. Elas vão ter uma região aqui na cabeça, que é chamada de cabeça, tá? Que é uma cabeça globular. Ela vai ter uma região, né, filamentosa e ela vai ter uma cauda, tá? Que é geralmente a cauda ela é mais leve do que a cabeça. E aí você pode ter diferentes tipos de proteínas motoras, como eu falei, né? Principalmente a gente vai ter a adeneína e a quinesina. Mas ó, você vai ter a quinesina 1, que é mais comum, a quinesina 2, né? Que ela é heterotrimérica, né? Você pode ter a quinesina 5, a quinesina 13, né? E o que ela vai fazer? Geralmente, a porção da cauda, ela vai sempre estar em contato com o microtúbulo. Né? Então, aqui eu tenho a cauda, ela sempre vai estar em contato com o microtúbulo. Enquanto que a região da cabeça, né, ela vai estar em contato com algo que ela vai transportar. Então, pode ser uma organela, pode ser uma vesícula que tenha cheia de neurotransmissor, tá? E aí, então, aí a gente tem a função que é o quê? De transporte. Né? Então, olha só. Aqui eu tenho um microtúbulo com a extremidade mais e a extremidade menos. Eu tenho uma proteína motora, que é a quinesina. Tá? Essa quinesina ela vai caminhar pelo microtúbulo, carregando a vesícula, carregando a organela, enfim. Né? Então, ela vai caminhando e aí ela consegue transportar estruturas dentro da célula. Então, vamos ver isso aqui direito. Olha só, como que ela caminha, né? Bem interessante. Então, a cauda, ela entra em contato com o microtúbulo e quando isso acontece, né? Quando isso acontece, ela vai o quê? Se ligar ao ATP. Ela se liga ao ATP. Ela se liga ao ATP e aí ela vai o quê? Ela vai ter uma mudança na conformação dela que faz com que a estrutura da cauda, né, outro pezinho, né, ele se propulse, ele vai para frente, se propulse para frente, né, se pro, boa, não sei, mas ela vai para frente, tá? Quando ele vai para frente, o que acontece, né? Ao mesmo tempo, ele vai o quê? Ele vai perder, ele vai hidrolisar esse ATP, que é a energia, certo? Vai perder essa energia. E ele perde energia e para. Tá? Ele para. Aí o que acontece? Ele vai o quê? Ganhar nova energia. Tem essa mudança conformacional, né? Que, então, o pé aqui traseiro vai para a dianteira. Ele perdeu, então, o seu ATP, hidrolisa o ATP em ADP, perdão, hidrolisa o ATP em ADP, e aí ele para. Então, sempre ele vai o quê? Caminhando dessa forma, né? Então, um passo, né? Então, imagina aqui, os meus dedos são essas cadeias, né? As caudas, né, da proteína motora. Então, vamos imaginar, ela está parada, né? Ela vai entrar o ATP aqui, entra o ATP aqui. O que acontece? Muda a conformação e o pezinho que estava atrás, ele vai para frente. Nisso, o ATP, ele o quê? Ele se hidrolisou em ADP. Aí o que acontece? Vem uma outra molécula de ATP aqui, certo? Aqui, ó, aqui. E aí tem a mudança conformacional, o pezinho de trás vai para frente. E aí ele vai caminhando. Ele vai caminhando, né? Um vídeo muito bacana, né? Pra vocês verem isso. Eu vou passar depois na descrição do vídeo, que é um vídeo produzido pelo pessoal de Harvard, que o vídeo é chamado de Inner Life of Cell. Né? Você vai ver a proteína motora caminhando, né, sobre o microtúbulo. Né?
É claro que esse transporte, pessoal, né, ele vai envolver a estabilização, a união de outras proteínas, né, como estão aqui, né? Então, por exemplo, a estrutura a ser transportada, ela vai ter receptores, né, que são proteínas, que vão se associar com outras proteínas, tem aqui, né, um filamento, né, espectrina, tem um filamento de actina aqui, aí vai ter também uma outra proteína que vai dar suporte para a proteína motora. Não é uma coisa não é uma coisa simples, né? Vocês não precisam entender isso, né? Só entendam que não é um processo simples, que a proteína motora vem e liga na substância, na estrutura que ela vai transportar. Tá? E aí, eu falei para vocês que tinha a dineína e a quinesina. Essa imagem aqui é muito bonita, que é do vídeo que eu vou colocar na descrição, né, do vídeo para vocês. Né? Você vai ter uma proteína motora, olha só, que se associa com uma carga, e aí ela vai transportando a carga, né, sobre os microtúbulos, que funcionam como trilhos. Tá? Então aqui eu tenho a dineína, que ela vai caminhar do mais para o menos. E eu vou ter a quinesina, que caminha do menos para o mais. Como que eu vou gravar isso, Rafael? Você vai gravar desse jeito. Dineína. Dineína. Diminuiu. Ou seja, ele foi do mais para o menos. Tá? E a quinesina, obviamente, né, é o contrário. Ela aumentou, né, não tem como, né? Mas você vai pensar sempre na dineína primeiro, e aí a outra é o contrário. Ela vai do menos para o mais, extremidade mais. Tá? Opa. Essa é a forma que você vai gravar. Então, você vai gravar sempre a dineína. Por quê? A dineína, né, a proteína motora, ela vai do mais para o menos, porque ela diminuiu, dineína. E a quinesina, ela vai do menos para o mais, tá bom? E aí a gente vai ter isso aqui, olha só que legal, né? Então, se eu tenho, né, o centrosomo com os anéis de gama-tubulina irradiando os microtúbulos. Eu vou ter dineína e quinesina, né, sobre esses microtúbulos. E aí você vai ter, né, proteínas motoras que vão caminhar, né, do sentido do menos para o mais. Então, por exemplo, essa quinesina aqui, ó, ela está transportando o retículo endoplasmático, né, para a periferia da célula. Aqui você vai ter o que, por exemplo, uma vesícula secretória, que ela sempre também vai estar, né, próximo da membrana da célula. Então, ela sempre vai estar associada com uma quinesina que transporta, ó, né, essa vesícula do menos para o mais. Ou você pode ter, por exemplo, lisossomos, que vão estar associados com dineínas. Por quê? Eles têm que ir para dentro da célula. Então, ele vai caminhar do mais para o menos. Então, pessoal, esses microtúbulos funcionam como se fossem trilhos dentro da célula. E aí essas proteínas motoras associadas a esses microtúbulos vão carregar, vão transportar organelas. Né? No caso, né, você lembra lá do caso do neurônio? No caso do neurônio, né, eu tenho lá o corpo celular do neurônio, e aí eu tenho o quê? O axônio do neurônio. Você lembra, então, que ali eu tenho o quê? A extremidade menos e a extremidade mais do microtúbulo. Ali, a proteína que vai transportar, né, os neurotransmissores do corpo celular para as terminações nervosas é uma quinesina. Né? É uma quinesina, ela está indo do menos para o mais. Tá bom? Muito bem. E aí a gente tem o quê? Os microtúbulos, né, associados com essas proteínas motoras, desempenhando uma função muito importante em alguns organismos, né, em alguns tecidos, né, em algumas células, que é quando ele promove a movimentação do meio, né, ou a própria movimentação do organismo, como o caso do paramécio, né,
movimentação no meio, você vai ter lá o epitélio da traqueia, ou aqui no caso, né, a propulsão da própria célula. Então aqui eu tenho cílios e aqui eu tenho o quê? Flagelos. Então essas estruturas, que são especializações de membrana, que a gente disse, né, elas vão ter no seu interior microtúbulos associados com proteínas motoras. Né? Olha lá. Então se eu tenho aqui aqui eu tenho mostrando um flagelo, né? Aqui cílio. Então se eu observar essa estrutura, no interior dela, nós vamos ter microtúbulos que vão formar, né, o axonema. Esse axonema são 9 duplas periféricas de microtúbulos e um par central. Então olha lá, um microtúbulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 duplas periféricas. E eu tenho um microtúbulo, um par de microtúbulo central. Então, é uma estrutura 9 mais 1. Tá? Então, se eu fizer um corte nessa altura, eu vou ver essa estrutura que chama, né, axonema. Axonema. Esse axonema, ele parte de uma estrutura basal ali, ó, que é chamada de corpúsculo basal. Esse corpúsculo basal, ele não vai ter essa estrutura 9 mais 2, mais 1. Ou, perdão, 9 mais 2, tá? 9 mais 2, que é um par central. Ele não tem essa estrutura 9 mais 2. Ele vai ter 9 triplas de microtúbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triplas, não tem nada aqui, ó, não tem nada central. Tá? O corpúsculo basal é ele que forma, né, ele que vai dar, né, ele vai dar apoio para o crescimento desses axonemas. Tá bom? Olha lá, um outro esquema mostrando, né, o corpúsculo basal. O corpúsculo basal ele é originado pelos cílios, tá, pessoal? É originado pelos centríolos, tá? Ele é originado pelos centríolos, um par dos centríolos. E aí eu tenho o quê? Partindo dele, eu vou ter o quê? O axonema, que vai ter 9 mais 2, tá? E se vocês observarem aqui, ó, associados a esses microtúbulos, nós vamos ter o quê? Uma proteína motora, que é a dineína. Tá? Só também para mostrar aqui para vocês que esses microtúbulos eles estão estabilizados. Então, eles vão ter proteínas que são chamadas de nexina, né? E outras proteínas que estabilizam, né, essa estrutura de 9 mais 2. Tá? E aqui, ó, esse bracinho, é o pezinho da dineína. Tá? Olha lá, numa imagem maior, eu tenho 9 mais 2. Tá? Eu tenho várias proteínas estabilizadoras, porque essa estrutura não pode ter instabilidade dinâmica. E eu tenho o quê? Os braços das dineínas. Né? Por que eu tenho esse braço da dineína? Na verdade, esse braço da dineína é que vai fazer com que os cílios e os flagelos tenham esse movimento. Né? Como? Então, só mostrando novamente, né? Aqui a estrutura de 9 mais 2. Aqui você pode até ver, né? Essas nuvenzinhas aqui, ó, são os braços das dineínas. Outra imagem, olha que beleza, né? Bom, então o que acontece? Se a dineína a gente já viu uma proteína motora, ela vai o quê? Do mais para o menos, tá? Então ela vai se locomover do mais para o menos. Só que essas dineínas, elas estão o quê? A cabeça da dineína está num microtúbulo e as duas caudas estão num outro microtúbulo vizinho. Quando isso se locomove, quando ela se locomove, o que acontece com esses microtúbulos? Um desliza sobre o outro. A dineína está indo no sentido do menos, ó, do menos. Então, um microtúbulo ele, o quê? Se desliza pelo outro. Só que nos cílios e nos flagelos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquelas proteínas estabilizadoras. E quando, então, essas dineínas se locomovem, né, do mais para o menos, o que acontece? Você não vai ter esse deslizamento. Mas como ela está presa, ela vai ter o quê? Um
um encurvamento. Ela vai ter um encurvamento, né? Então, olha só o que acontece no batimento do flagelo ou dos cílios. Nós vamos ter um encurtamento. E é esse encurtamento, né, que faz que ele se movimente de um lado. Como que movimenta do outro? Ou quando ele, né, ou quando ele volta no seu estado, né, de repouso. Quando essa proteína dineína, ela para de se movimentar. Ou seja, por exemplo, acabou a ATP, né? Acabou a ATP, ela para. Se ela para, porque ela estava assim, ela volta no estado, né? Assim. E aí ela pode se movimentar do outro lado, né? Por quê? Eu vou ter outras proteínas, né? Imagina que aqui eu tenho outras proteínas que elas estão associadas, ó. Essa é sempre uma dúvida que todo mundo pergunta, né? Como que ela se movimenta do outro lado, Rafael? Aqui eu vou ter outros microtúbulos, né? Que estão associados com dineínas, ó. Cabecinha da dineína, aqui, né? E aí, o que ela vai fazer? Ela, ao se locomover, ela vai deslizar do outro lado. Tá? Ela vai encurvar para este lado. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Olha lá. Se você não entendeu, né? Então aqui eu tenho as proteínas estabilizadoras, né? Os 9 pares de microtúbulos e as proteínas motoras das dineínas. Quando elas se locomovem, então você vai ter dineína em todo esses pares dos microtúbulos. Quando elas se locomovem, né? Como essa estrutura está estabilizada, ele encurva. Tá bom? Essa é o quê? É o que garante, por exemplo, o batimento dos cílios, né? Batimento ciliar, ou batimento em flagelo, né? Batimento em chicote, que acontece no flagelo. Tá bom? Bom, então como eu disse para vocês, né? Por hora a gente acabou os microtúbulos. Então se você estiver cansado, né? Você pode assistir essa última parte da aula, né? Em um outro momento. Mas a gente já acabou os microtúbulos. Agora a gente vai falar sobre os filamentos de actina, né? Os filamentos de actina são os filamentos de menor diâmetro, né? Eles são os filamentos mais finos. E esses filamentos, eles se localizam na periferia da célula, na periferia da célula. Onde eu vou ter esses filamentos, né? Eu vou ter, olha lá, nas microvelocidades, eu vou ter no córtex celular, eu vou ter também, né, nos anéis contráteis, que vão permitir a separação do citoplasma das células. Nós vamos ter também em estruturas chamadas filipódios, quando a célula está se locomovendo, ou em lamelipódio, quando a célula, né, ela se locomove, só que ela tem, em vez de ela formar fiozinhos, que são os filipódios, ela forma uma placa, como se fosse uma mão, assim, né? Então são os lamelipódios. E eu também posso ter os filamentos de actina em que eu chamo de fibras estressoras. Vamos lá. Como nós falamos, e vocês já devem estar carecas de saber, esses filamentos, né, eles vão ter uma subunidade menor, que se polimeriza, formando um protofilamento. Aqui também é verdade, né? Só que o filamento, a subunidade menor, né, ela é chamada de G-actina. Por que G? Porque é uma actina globular. Globular. Tá? E aqui também eu preciso de um sítio de nucleação e eu preciso de energia. No caso, a energia aqui é o ATP. Então, ó, aqui eu tenho uma G-tubulina, G-actina, tá? G-actina. Essa G-actina ela vai se unir a uma outra G-actina porque você vai ter o quê? O ATP aqui no meio das duas. Esse ATP, quando ele for hidrolisado em ADP mais PI, de novo, essa estrutura fica instável e aí, ao invés dela polimerizar, ela vai, né, recuar, ela vai, né, diminuir. Então, eu vou ter uma extremidade que vai crescer mais, que é a extremidade mais, e uma extremidade que vai perder, né,
na verdade, ela não vai crescer, né? Por quê? Porque a entrada e a saída têm a mesma, né, mesma velocidade. Então, a extremidade menos, tá? Então, novamente, a gente tem as G-actinas livres, eu vou ter uma nucleação, né? Eu vou ter um sítio de nucleação, que aqui, né, não precisa saber o nome, né? Ela permite, então, que com energia, o ATP, permite, então, que eu tenha o quê? A polimerização, né? Polimerização. Então, esse lado, ele vai o quê? Ele vai crescer, então vai ter mais entrada do que saída, e a extremidade que você tiver uma velocidade igual de entrada e saída é a extremidade menos. E é interessante que, né, algumas dessas proteínas que formam sítio de nucleação, por exemplo, ARP3 e ARP2, o que elas vão fazer? Elas podem mudar a direção da polimerização, né? Isso vai fazer com que, por exemplo, você tenha, né, um filamento de actina se polimerizando, né, a partir de um outro filamento de actina, formando como se fosse uma ramificação. Então, aqui a imagem mostra um filamento de actina e aí eu tenho uma ramificação dela, né? Isso vai fazer o quê? Que eu tenha uma rede, uma malha, né, de filamentos de actina na célula. Isso aqui vai ser presente muito no córtex celular, tá? Aqui é um exemplo bem interessante, por quê? Porque algumas bactérias elas vão utilizar dessas proteínas, dessa polimerização, para elas, né, invadirem a célula. Então aqui, ó, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo são as bactérias, tá? O que está em verde são os filamentos de actina. Então o que essa bactéria vai fazer aqui, né? Essa bactéria, ela tem algumas proteínas que conseguem, né? Que elas conseguem mudar a direção da polimerização desses filamentos de actina. E com isso ela consegue ocupar todos os lugares da célula, tá? Aqui eu também tenho proteínas estabilizadoras. Também tenho proteínas estabilizadoras, né? Ou proteínas que você pode falar que, que são proteínas associadas aos filamentos de actina. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma proteína chamada CAP-Z, que ela vai se associar na extremidade mais. Aqui eu tenho uma proteína que é chamada de tropomodulina, que ela vai se associar na extremidade menos. E essas proteínas elas vão ser muito importantes lá na célula muscular para formar a estrutura do sarcômero, que já já a gente vai falar. Tá bom? Então, exemplos de proteínas estabilizadoras. Ó, fimbrina, ela vai estar presente onde? Né? Ela vai ligar um filamento de actina com outro filamento de actina. Ela vai estar presente onde? Nas microvilosidades. Tá? Por exemplo, você tem alfa-actinina, também ela vai unir um filamento de actina com outro filamento de actina. Ela vai estar na linha Z do músculo, também vai estar nas fibras estressoras e nos filopódios. A espectrina ela é uma proteína estabilizadora, só que ela tem a função de unir um filamento de actina com um outro filamento de actina, formando uma estrutura em trama, uma estrutura em rede. Esse tipo de proteína ela vai estar presente no córtex celular. Você vai ter filamina, também ela vai estar unindo esses filamentos de actina, né? Formando uma rede. Você pode encontrar ela nos filipódios, né? E nas fibras estressoras. E também nos limites, né? Que vão proporcionar a célula para frente. Essa proteína estabilizadora, ela é muito importante. Ela é chamada de distrofina, né? Por quê? Ela vai unir um filamento de actina com a membrana da célula. Então, isso é muito importante também no músculo. Por que no músculo? Porque todos os filamentos de actina dentro do músculo, eles têm que estar ancorados a alguma coisa. Então, eles vão estar ancorados à membrana da célula por uma proteína estabilizadora, que é chamada de distrofina.
tá? E aí, se você tem, né, um defeito genético nessa distrofina, você tem aquela patologia que é chamada de distrofia de Duchenne, né, que aí você tem um acometimento na célula muscular, né, e na musculatura esquelética. Olha lá, né? Então, uns outros exemplos, né? A espectrina que nós falamos, né? Ela vai unir os filamentos de actina formando uma rede, tá? Aonde que a gente vai ter isso? No córtex celular. Olha lá, eu tenho um outro tipo de proteína, né? Parecido com a distrofina, que é chamada de exirina. Ela também tem a função de unir os filamentos de actina com proteínas da membrana plasmática. Essa proteína específica, ela está presente onde? Nas microvelocidades. Tá? Aqui também, calma pessoal, está acabando. Sei que é bastante coisa, mas está acabando. Aqui também, pessoal, eu vou também ter proteínas motoras. Proteínas motoras. Essas proteínas motoras que se associam aos filamentos de actina, geralmente elas são as miosinas. E existe uma família, né, de miosinas. Né? Existe uma família, né, da classe 1, da classe 2, da classe 5. Então, a classe 1, vejam que elas formam só um monômero. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela se associa, por exemplo, aos filamentos de actina e liga, por exemplo, a membrana. E aí você vai ter, né, ela vai se movimentar também. Né? Tem uma orientação. Aqui, no caso, ela vai se movimentar do menos para o mais. Então, isso aqui é importante onde? No processo da endocitose, né? No processo em que a membrana ela tem que se fundir, né? Ela tem que formar uma vesícula, né? Para acontecer a endocitose. Essa daqui do tipo 2 é o que está presente nas células musculares, lá no sarcômero. Por quê? Ela tem uma movimentação, primeiro ela se associa a outras, né? Formando, então, você tem duas, né? Mas ela pode se associar a outras, e aí ela vai se locomover do mais para o menos. Aqui, nesse caso, o que ela vai fazer? Ela vai deslizar um filamento sobre o outro, tá? Filamento de actina sobre o outro. E o mais parecido com a quinesina e a adenina é essa daqui a miosina do tipo 5. Olha lá, ela se associa a uma vesícula, a uma organela, e ela caminha utilizando, né, os filamentos de actina como trilhos. Então, aqui no caso, ela vai do menos para o mais. Tá? Vamos ver outros exemplos. Olha lá, então, da mesma forma que eu tenho a quinesina, que caminha utilizando o microtúbulo, do menos para o mais, a miosina, né? Perdão, a miosina, ela vai o quê? Também transportar coisas, só que ela vai utilizar como trilhos os filamentos de actina. Né? Aqui no caso, né? Ela vai estar transportando alguma organela, alguma vesícula, do mais para o menos. Tá? E no caso daquelas, né, que eu falei para vocês, né, aquele tipo de miosina que de classe 2, né? Classe 2, isso, classe 2, ela tem a função de deslizar um filamento de actina com outro filamento. Então, por exemplo, né, se você tem, né, várias miosinas de classe 2, e se você tem um filamento de actina, o que elas vão fazer? Né? Elas vão se movimentar do mais para o menos. Tá? Elas vão se movimentar do mais para o menos. Isso aqui, ó, do mais para o menos. Quando ela se movimenta do mais para o menos, o que acontece? Ela desliza esse filamento de actina que está sobre ela. Então aqui você tem essa visão, mas se eu olhasse, né, do lado, assim, ó, eu vou ver que o filamento de actina, ele vai o quê? Se deslizar, ele vai o quê? Ir para frente. Tá? Então, esse tipo de miosina de classe 2 é importante porque ela vai ser, né, vai estar presente lá no músculo, que é a última parte que a gente vai falar hoje. Então, lá na célula muscular, tá? Aqui no caso no músculo esquelético, né, nós vamos ter
músculo esquelético, esse músculo esquelético, ele vai ter várias estriações. Essas estriações na célula, né, é uma célula, primeiro, é uma célula bem alongada, que tem vários núcleos, né, uma célula polinucleada, e ela vai ter várias, né, estriações transversais. Essas estriações transversais, elas são decorrentes dos sarcômeros, que seria a unidade morfuncional da contração. Um sarcômero, ele é delimitado por duas estruturas que são chamadas de linhas Z. Lembra aquela proteína que eu falei para vocês, que estabiliza os filamentos de actina? Chamava CAPZ? Olha lá. Ela está onde? Na extremidade mais. E existe uma outra chamada de tropomodulina, que vai estar onde? Na extremidade menos. Então, essas proteínas do CAPZ, elas vão formar uma linha Z. Linha Z, né? A estrutura delimitada por duas linhas Z, né, eu vou chamar de sarcômero. E no sarcômero eu vou ter os filamentos de actina, que vão estar estabilizados na sua extremidade, na outra extremidade menos, né, pela tropomodulina. Associados a esses filamentos de actina, nós vamos ter, olha lá, aquelas proteínas motoras que são as miosinas, né? As miosinas de classe 2. Então, vocês vão ver depois no livro, né, que toda essa organização aqui, né, você vai ter banda A, banda H, banda I, todas essas organizações, né, elas se referem, né, às regiões do sarcômero. Então, por exemplo, né, o disco Z é onde você vai ter aquela proteína de CAPZ. A banda A, o que envolve a banda A? A banda A envolve os filamentos de actina, os filamentos de miosina. Aí eu tenho o quê? A banda H. A banda H, o limite dela é entre o final das dois filamentos de actina. Tá? Então envolve o final dos filamentos de actina, né? Envolve essa porção aqui fibrosa, né, das miosinas, e o outro pedacinho aqui, né, a outra extremidade dos filamentos de actina. Aí eu tenho uma banda H. A banda H só tem, né, essa extremidade filamentosa das miosinas. Então, por isso que você vai ter essas várias denominações, né? Linha Z, banda A, banda H. Né? E aqui, no caso, essa mais escurinha seria o quê? A banda M. Tá? Banda M. Tá bom? Bom, então aí o que acontece, né? Como que se dá o movimento, o processo da contração muscular? Então é o seguinte, essas miosinas, que são proteínas motoras, elas vão entrar em contato com os filamentos de actina. Só que nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque esses filamentos de actina, elas vão ter, né, revestidos, né, na superfície dela, proteínas que são tropomiosina e a troponina. Tá? Troponina. Notem que aqui, ó, a troponina, ela tem três bolinhas, tem 3 subunidades. E a tropomiosina, né, é uma proteína mais filamentosa, mais filamentosa, perdão. O que acontece? A miosina, para ela deslizar esse filamento de actina, ela precisa que a cabeça dela entre em contato com o filamento de actina. Só que isso não acontece normalmente, por quê? Porque a tropomiosina, ela está ali impedindo essa ligação, né, das duas. Então, o que vai acontecer? Acontece que a troponina, olha lá, na condição do relaxado, a cabeça da miosina não entra em contato com a actina porque tem a tropomiosina interferindo. Aí o que acontece? No processo da contração muscular, o cálcio ele vai ser um elemento muito importante. Por quê? O cálcio livre citoplasmático, ele vai se ligar à troponina, e quando ele se liga à troponina, ocorre uma mudança conformacional dessa proteína. Ou seja, a troponina, quando ela muda a conformação, ela vai empurrar, olha lá, ela empurra a tropomiosina para baixo. Quando ela empurra a tropomiosina para baixo, a cabeça da miosina pode agora interagir com os filamentos de actina.
E quando ela interage, vai acontecer o mesmo processo que eu falei para vocês, né? Entra o ATP faz essa cabeça mudar a conformação, aí ela vai o quê? Ela vai para, no caso, ela se movimenta. Né? Perdeu o ATP, parou, entra outras moléculas de ATP e aí o movimento continua. Né? Então, esse processo de deslizamento dos filamentos de actina permite, então, que o músculo se contraia. Permite que o músculo se contraia. Obviamente, né, como eu falei para vocês, ela vai se locomover, né? Ela vai se locomover. Quando ela se locomove, o que acontece com, né, esses filamentos de actina? Eles vão se deslizar um sobre o outro. E o tamanho do sarcômero, ele vai o quê? Ele vai encurtar. Então, quando o músculo está contraído, o sarcômero, as linhas Z, elas vão estar mais próximas umas das outras. Porque o sarcômero ficou encurtado, ficou contraído. Tá bom? Quando esse processo acaba? Quando o cálcio ele é sequestrado. Quando o cálcio é sequestrado, aí ele volta nessa situação, né, do relaxado, na situação, né, repouso, em que a tropomiosina impede a ligação da cabeça da miosina, né, na actina. Tá bom? Só para finalizar, pessoal, a gente também tem, né, o papel dos filamentos de actina na movimentação da célula, né? Então, por exemplo, né, a célula, se ela tem um sinal, imagina que eu tenho um sinal, né, um nutriente, a célula vai se locomover em direção a esse sinal. Então, o que a célula faz? Geralmente, ela está aderida ao substrato através de junções, né, focais, de adesão focal, que envolve os filamentos de actina, tá? Aí o que acontece? A célula, ela vai o quê? Polimerizar aqui no meio dela fibras estressoras. Essas fibras estressoras, elas vão estar sempre em tensão, tá? Sempre em tensão. Aí o que acontece? Essa parte aqui, né, dianteira da célula, ela vai o quê? Soltar essas do substrato e vai formar o quê? Um lamelipódio, tá vendo? Um lamelipódio. Forma um lamelipódio. Quando ela solta, imagina algo que está preso e sob tensão, né? O que acontece com a parte de trás? A parte de trás ela tende a ir para frente. E aí então a célula se locomove para frente. Esse lamelipódio ele vai o quê? Tocar o substrato e vai formar uma nova adesão. Aí entra de novo o papel dessas fibras estressoras, formando novamente a tensão, né? E aí, eu esqueci também de falar aqui, para promover essa propulsão da célula, é claro que a porção, né, traseira da célula, onde você tinha aquelas junções de adesão focal, elas vão o quê? Elas vão se desfazer. Né? Então, é um conjunto, né? Se você tem desliga da frente, né, formou o lamelipódio, né? Aí, com isso, né, você vai ter a de trás, ela se desfaz também, e aí, como tá essas fibras estressoras, a célula toda vai para frente. Tá? Então, é dessa maneira que a célula ela vai se locomover. Tá bom? Então, eu tenho fibras estressoras, né? Eu vou ter às vezes você pode ter lamelipódio como forma de lamela, filipódio na forma de fio, tá? E aqui sempre você vai ter a região do córtex, tá? A região do córtex que vai estar aquele emaranhado. Na fibra estressora nós vamos ter todos, né, esses filamentos em um único sentido. E aqui nos filipódios também todos em um único sentido. Então, né, desfez aqui o contato, desfez o contato aqui da frente, desfez o de trás. Essas fibras estressoras que estavam em tensão, elas vão fazer com que a célula tenha uma propulsão para frente. E aí você vai ter novos filipódios se formando, tá bom? Bom, pessoal, Bom, pessoal, então espero que vocês tenham compreendido, né, os diferentes tipos de
de elementos que formam o citoesqueleto, né? Essa aula, como eu falei, é uma aula longa, são quase 2 horas de aula, mas aí você vai o quê? Vai assiste um pouquinho hoje, assiste um pouquinho, né, amanhã e assim por diante, né? Então, eu espero que você, ao final dessa aula, tenha compreendido o que é o citoesqueleto, né, que é muito mais complexo do que só falar que é um citoesqueleto da célula. Ele tem 3 partes, os filamentos intermediários, que a gente falou, os microtúbulos e os filamentos, né, de actina. E aí, né, as várias funções deles, né, associados tanto com o movimento interno dentro da célula, como o movimento, né, do meio, ou o movimento da própria célula, né, da própria estrutura. Tá bom? Eu vou disponibilizar, né, mais tarde, né, as atividades de fixação e espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, um beijo, um abraço e até a próxima.